Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxion para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, diretor-presidente, e o Sr. Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.iosp.com.br e que a apresentação está disponível para download na seção de Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor solicitem a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxion. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados da IOSP Maxion referentes ao terceiro trimestre de 2021. Apesar da demanda por veículos novos nos principais mercados ter se mostrado consistente, durante o terceiro trimestre de 2021, a indústria automotiva global enfrentou ainda incertezas e interrupções no abastecimento de insumos essenciais à produção de veículos, principalmente semicondutores. A produção automotiva global, excluindo China, de veículos leves, segundo a consultoria IHS, apresentou uma queda de 21,1% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao terceiro trimestre de 2020. O destaque positivo continua sendo o segmento de veículos comerciais, com crescimento da produção global de 8,8%, excluindo China, conforme a consultoria LMC. Alcançamos um EBITDA ajustado de 483,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 100,7% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que, sem considerar os efeitos não recorrentes, principalmente o ganho com a venda do imóvel da fábrica de Akron nos Estados Unidos, nosso EBITDA ajustado seria de 455,3 milhões de reais, com margem de 12,7%, um novo recorde trimestral da companhia. Os resultados operacionais do terceiro trimestre de 2021 continuam refletindo nossa evolução na execução e eficiência operacional, as reestruturações realizadas em 2020 e o efeito positivo do modelo de negócios diversificado da companhia, baseado em geografias, base de clientes, portfólio de produtos e segmentos de veículos leves e comerciais. Eu seguirei os slides contidos na apresentação disponibilizada no website da companhia. No slide número 2, nós podemos observar a recuperação do mercado global e a previsão de veículos leves e comerciais do IHS Auto para veículos leves e da LMC Auto para veículos comerciais. Podemos ver que a produção global de veículos leves projetadas para o ano de 2021 é muito consistente com o volume produzido no ano de 2020, atingindo aproximadamente 74,8 milhões de veículos nesse ano de 2021. Podemos ver também que essas projeções do IHS Auto mostram um crescimento projetado para 2022,
Quando excluímos a China, podemos ver uma projeção de um crescimento de 13% na produção de veículos leves em 2022, atingindo um volume global de 82,7 milhões de veículos no próximo ano. No lado de veículos comerciais, também vemos um volume muito consistente na produção global de veículos comerciais entre 2020 e 2021, quando consideramos todos os mercados, e quando excluímos a China, podemos ver um crescimento importante em 2021 da ordem de 19% com relação ao ano de 2020, muito concentrados na América do Norte e na América do Sul e com algum crescimento também na Europa. A projeção do INMC alto para 2022 mostra um crescimento de aproximadamente 17% na produção de veículos comerciais, excluindo China, para o ano de 2022. As sucessivas reduções em 2021, em função da crise de semicondutores, têm feito as projeções do IHS alto serem alteradas ao longo dos últimos meses em 2021. Mas o cenário é positivo para os próximos anos devido à demanda reprimida. Veículos comerciais, como eu mencionei, apresentam um cenário positivo em 2021 por terem menor exposição à crise de semicondutores. No slide número 3, podemos observar os principais destaques do terceiro trimestre de 2021 da companhia e o efeito positivo do modelo de negócios diversificado da Iochpe-Maxion. Tivemos uma receita líquida de 3,6 bilhões de reais, um aumento de 42,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nosso EBITDA ajustado de 483,7 milhões de reais, com margem de 13,5%, ou 455,3 milhões de reais e margem de 12,7%, sem os efeitos não recorrentes. Um lucro bruto de 495,6 milhões de reais, 93,8% superior ao terceiro trimestre de 2020. Nossa alavancagem financeira, ou dívida líquida sobre EBITDA ajustado de 2,66 vezes e uma redução em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando foi de 7,02 vezes, e também uma redução com relação ao segundo trimestre de 2021, quando foi de 2,74 vezes. Nosso lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 foi de 177 milhões de reais. No slide número 4, podemos ver um pouquinho mais detalhado o crescimento da receita operacional líquida consolidada da companhia. Atingimos 3 bilhões 584 milhões no terceiro trimestre de 2021, contra 2 bilhões 515 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Um crescimento de 43% com relação ao terceiro trimestre de 2020, um crescimento de 13% com relação ao segundo trimestre de 2021 e um crescimento de 41% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. O aumento da receita no terceiro trimestre de 2021 foi suportado por maiores vendas, lançamento de novos programas e produtos e melhor mix de produtos com o crescimento do segmento de veículos comerciais. Podemos observar no lado direito do slide número 4 a receita por região no terceiro trimestre de 2021 e um crescimento na participação da América do Sul, principalmente em função do crescimento no segmento de veículos comerciais, quando a América do Sul atingiu 32,5% da receita operacional líquida consolidada da companhia. América do Norte em 29,7%, Europa 28,3% e Ásia e outros mercados de 9,4%. No slide número 5, podemos ver um pouquinho mais detalhado esse reflexo positivo do modelo de negócios diversificado da companhia,
quando vemos o crescimento da participação da receita de componentes estruturais e rodas para veículos comerciais. A menor participação de rodas para veículos leves devido às restrições de semicondutores para os nossos clientes foi suportada pelo maior crescimento em veículos comerciais. E podemos ver isso quando componentes estruturais no terceiro trimestre de 2021 representou 24% da receita da companhia contra 17% no terceiro trimestre de 2020. Rodas de alumínio para veículos leves, 25%. Rodas de aço para veículos leves, 24%, ambas inferiores ao terceiro trimestre de 2020, e rodas de aço para veículos comerciais, representando 24% da receita consolidada da companhia, contra 20% no terceiro trimestre de 2020. Quando olhamos a receita por segmentos, podemos ver o crescimento de 85,2% da receita de veículos comerciais, sendo que veículos comerciais, que representava 37% da receita da companhia no terceiro trimestre de 2020, representou agora 48% no terceiro trimestre de 2021. Da mesma forma, a receita por divisão de negócios da companhia, com um crescimento total de 100,3% da receita na divisão de componentes estruturais, sendo que agora, componentes estruturais no terceiro trimestre de 2021 representou 27% da receita da companhia e rodas 73%. No slide número 6, podemos ver também a evolução da receita por segmento e o crescimento na representatividade de veículos comerciais, que atingiu 48,4% da receita da companhia contra o terceiro trimestre de 2021. O aumento da participação de veículos comerciais de 39,6% em 2019 para 48% no terceiro trimestre de 2021 tem muito a ver com a dinâmica que nós mencionamos anteriormente do impacto de semicondutores na produção de veículos leves global, um menor impacto no segmento de veículos comerciais e o crescimento de veículos comerciais, principalmente na América do Norte, impulsionado pelo crescimento na economia americana, e também o crescimento na produção de veículos comerciais na América do Sul, em particular o Brasil. No slide número 7, a receita por cliente mostra um pouco também dessa dinâmica de segmentação, de crescimento em diferentes modelos ou segmentos de negócio e também as estratégias das diferentes montadoras em função dos seus planos de negócios para as diferentes regiões. Interessante mencionar, observar aqui no slide número 7, o crescimento no segmento de reposição para a IOSP Maxion, que representou 4,2% da nossa receita no terceiro trimestre de 2020 e representou agora 6,1% da nossa receita no terceiro trimestre de 2021. E o segmento de trailer também, que é um segmento que vem crescendo, atingindo quase 2% da nossa receita consolidada global. No slide número 8, olhando o desempenho operacional por regiões, e aí observando a América do Sul, quando observamos a tabela do lado inferior esquerdo desse slide, podemos ver a queda na produção de veículos no mercado brasileiro no terceiro trimestre de 2021, uma queda de 20,9% com relação ao terceiro trimestre de 2020 e um crescimento no segmento de veículos comerciais da ordem de 69,3% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Essa dinâmica se vê refletido na receita operacional líquida da companhia, que teve um crescimento de 100,5%, atingindo 1.165 milhões de reais, um crescimento de 131,5%
na receita de veículos comerciais e 54,7% no segmento de veículos leves. Como mencionamos anteriormente, a representatividade da América do Sul foi maior, ela representou 23,1% no terceiro trimestre de 2020 e agora, no terceiro trimestre de 2021, representou 32,5% da receita consolidada global da companhia. No slide número 9, olhando agora a região da América do Norte, também iniciando ali pela tabelinha do lado inferior esquerdo, vemos uma queda de 26,6% na produção de veículos leves na América do Norte, no terceiro trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 20, e uma queda de 7,7% no terceiro trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 2020. Podemos ver uma queda menor no segmento de veículos comerciais, que foi menos impactado pela disponibilidade de semicondutores para as montadoras. Quando nós observamos a receita operacional líquida da companhia, um crescimento de 33,5%, atingindo 1 bilhão e 65 milhões de reais no terceiro trimestre de 21, e um crescimento mais acentuado no segmento de veículos comerciais, representando 56% de crescimento contra o terceiro trimestre de 2020 e um crescimento de 16,9% no segmento de veículos leves. A América do Norte, que representou 31,7% da receita da companhia em 2020, representou agora 29,7% no terceiro trimestre de 2021. No slide número 10, olhando a Europa, podemos ver a queda na produção de veículos leves de aproximadamente 33% no terceiro trimestre de 21, contra o mesmo trimestre do ano anterior, e um leve crescimento na produção de veículos comerciais de 2% no terceiro trimestre de 2021. Quando observamos a receita da companhia no terceiro trimestre de 2021, atingindo 1 bilhão e 16 milhões de reais, um crescimento de 10,3% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e vemos um crescimento mais acentuado no segmento de veículos comerciais, um crescimento de 50,4% contra o mesmo trimestre do ano anterior. A Europa, que representou quase 37% da receita no terceiro trimestre de 2020, representou agora um pouquinho mais de 28% da receita consolidada da companhia no terceiro trimestre de 2021. No slide número 11, olhando o desempenho operacional da região da Ásia, olhando particularmente os mercados da Índia e da Tailândia, podemos ver um crescimento na produção de veículos na Índia, em veículos leves, da ordem de 5,9% no terceiro trimestre de 21 e um crescimento de 25% na produção de veículos comerciais na Índia, quando comparamos o terceiro trimestre de 21 contra 2020. A Tailândia teve um mercado relativamente estável em termos de volume de veículos produzidos, atingindo 353 mil veículos no terceiro trimestre de 21, muito similar ao terceiro trimestre de 2020. Podemos ver aí o crescimento do mercado indiano e também, quando olhamos o crescimento na receita operacional líquida da companhia de 57,2% no terceiro trimestre de 2021, atingindo 338 milhões de reais, um crescimento importante de 107,2% em veículos comerciais e 43,7% em veículos leves. Esse crescimento da receita vem principalmente em rodas comerciais nas nossas operações na Índia e na China, mas também um crescimento contínuo no mercado indiano em função da nossa capacidade de rodas de alumínio sendo produzido na nossa fábrica na Índia.
No terceiro trimestre de 2021, a Ásia e outros mercados representou 9,4% da receita da companhia contra 8,6% no terceiro trimestre de 2020. No slide número 12, olhando o lucro bruto da companhia, podemos ver o lucro de 496 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 contra 256 milhões de reais no terceiro trimestre do ano anterior. O aumento do lucro bruto no terceiro trimestre de 2021 devido ao crescimento da receita, mix de produtos vendidos e maior eficiência operacional da companhia, atingindo um lucro bruto de uma margem bruta de 13,8% no terceiro trimestre de 2021. Quando olhamos os 9 meses do ano de 21 contra os primeiros 9 meses de 2020, podemos ver um crescimento de 304 milhões no lucro bruto da companhia para 1.326 bilhões de reais nos 9 meses de 2021, atingindo uma margem bruta de 13,4%. Lembrando que os primeiros 9 meses do ano anterior tiveram um impacto importante do início da pandemia do Covid-19, que impactou muito o segundo trimestre do ano de 2020. No slide número 13, o EBITDA ajustado da companhia de 484 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 contra 241 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, um crescimento na margem EBITDA de 9,6% em 2020 para 13,5% no terceiro trimestre de 2021. Olhando os 9 primeiros meses dos 2 anos, podemos ver o crescimento no EBITDA ajustado da companhia de 306 milhões de reais em 2020 para 1.460 milhões de reais nos primeiros 9 meses de 2021 e um crescimento na margem EBITDA da companhia de 5,2% em 2020 para 14,8% nos primeiros 9 meses de 2021. Importante lembrar que o terceiro trimestre de 2021 foi beneficiado pelo ganho da venda do terreno em Akron, nos Estados Unidos, da ordem de 18,3 milhões de reais, e pelo ganho líquido do processo judicial da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS de 10 milhões de reais. O EBITDA, desconsiderando os efeitos não recorrentes no terceiro trimestre de 2021, seria de 455,3 milhões de reais, uma margem de 12,7%. No slide número 14, vemos os resultados líquidos da companhia, um lucro de 177 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 versus um prejuízo de 19 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Ao longo dos primeiros 9 meses de 2021, atingimos um lucro de 443 milhões de reais contra um prejuízo de 362 milhões de reais nos 9 primeiros meses do ano anterior. Nossos investimentos, principalmente focados em saúde e segurança, manutenção, lançamento de novos produtos e melhoria de produtividade, atingiram o valor de 112 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 e um total de 252 milhões de reais nos primeiros 9 meses do ano anterior, quase 5% inferior aos 264 milhões de reais de investimento nos primeiros 9 meses do ano de 2020. No slide número 16, podemos ver a alavancagem financeira e o índice de liquidez da companhia. Atingimos, no terceiro trimestre de 2021, uma dívida líquida de 4.523 milhões de reais e uma alavancagem financeira, dívida líquida sobre EBITDA ajustado
de 2,66 vezes contra 2,74 vezes no segundo trimestre de 2021 e numa trajetória descendente desde o terceiro trimestre de 2020, quando a alavancagem financeira foi de 7,02 vezes. O índice de liquidez da companhia, caixa dividido pela dívida do curto prazo, atingimos 0,54 vezes no terceiro trimestre de 2021. No slide 17, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia, que representou no terceiro trimestre de 2021 aproximadamente 5 bilhões 624 milhões de reais de dívida bruta, um caixa de 1 bilhão e 7 milhões de reais, representando uma dívida líquida de 4 bilhões 523 milhões de reais. A composição da dívida bruta da companhia mostra 47% em reais, 11% em dólares, 37% em euro. Quando olhamos do lado direito do mesmo gráfico, do mesmo slide, podemos ver a dívida de curto prazo, que representava 43% da dívida da companhia no terceiro trimestre de 2020, representando agora 33% no terceiro trimestre de 2021, e um prazo médio da dívida, que representava 2,3 anos no terceiro trimestre de 2020, representa agora um prazo médio de 4,1 anos no terceiro trimestre de 2021. No slide número 18, temos alguns reconhecimentos da companhia no terceiro trimestre de 2021, demonstrando o nosso compromisso em continuar melhorando a qualidade dos nossos produtos, a confiabilidade dos nossos produtos e serviços e também a nossa representatividade, tanto em veículos comerciais como em veículos leves, em componentes estruturais e em rodas em todo o mundo, representado aqui pelo reconhecimento em 3 regiões, principalmente no Brasil, Tailândia e Índia no terceiro trimestre de 2021. No slide número 19, gostaria de mencionar que estaremos publicando nosso segundo relatório anual de sustentabilidade na próxima semana e gostaria também de convidá-los para nosso Investor Day no dia 7 de dezembro, onde falaremos mais sobre a companhia com um foco especial nas iniciativas de ESG da companhia em 2021. Com isso, eu gostaria de abrir para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, digite *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Lage, da XP Investimentos. Bom dia, Marcos, Elcio, parabéns pelos fortes resultados. Acho que são 2 pontos aqui do nosso lado que a gente quis explorar com vocês. O primeiro, só para entender um pouco melhor a questão das margens, né, a gente viu essa manutenção desse patamar forte acima dos 12,5%, né, quando a gente olha a margem EBITDA ajustada, só para entender alguns pontos. Mas, primeiro, se existe ainda algum descasamento, né, temporal entre o preço que vocês estão cobrando pelos produtos e a estrutura de custos, né? Entendo, primeiro, um ponto de entender se já está casado, né, essa estrutura de custos com o preço atual que vocês estão cobrando. E o segundo ponto, acho que em relação ao mix, né, vocês até mencionaram agora no conference call a questão de mix, impacto na margem bruta, para entender se seria eventualmente uma maior participação, por exemplo, produtos expostos ao agronegócio no Brasil com maior valor agregado, entender, acho que um pouco o fator por trás dessa questão mix impactando positivamente a margem e pensar se faz sentido, né, com a normalização do segmento de leves, se faz sentido pensar nessa margem voltando ao patamar histórico lá de 11% ao longo de 2022, até acho que talvez mais de 2023, né? Entender um pouco mais essa questão da margem. Então,
E o segundo ponto é em relação a capital de giro. A gente viu um aumento expressivo versus o segundo TRI, acho que principalmente quando a gente olha o nível de estoque, né, e acho que vocês até mencionam no release, né, por conta de algumas paradas não planejadas de clientes, aumento de custo de matéria-prima, etc. Então, entender se essa situação, principalmente pensando na questão dos clientes, né, se essa situação fabril está melhor ao longo do quarto TRI, né, desse ano, e se a gente já deveria ver esses níveis, né, que estão acima do usual se estendendo ao longo do primeiro semestre do ano que vem ou se eventualmente normaliza mais no curto prazo. Acho que são esses dois pontos, pessoal, a questão das margens e a questão do capital de giro. Obrigado. Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar com a primeira e depois o Elcio fala um pouquinho da segunda pergunta. Com relação a margens, ao longo do ano de 2021, nós vemos buscando o alinhamento trimestre a trimestre com relação aos preços dos nossos produtos praticados, com relação aos aumentos constantes das matérias-primas observadas em todo o mundo. E a gente vem fazendo isso de uma forma, eu diria, bastante consistente, trimestre a trimestre, principalmente entre o primeiro trimestre e o terceiro trimestre, para sempre buscar esse casamento entre a nossa estrutura de custos em termos de matéria-prima com os preços praticados no mercado. Eu diria que hoje nós já temos isso bem alinhado na realidade, os aumentos foram principalmente observados até o início do terceiro trimestre desse ano, e a gente vem procurando consistentemente com os nossos clientes globalmente fazer os ajustes na precificação dos nossos produtos em função dos aumentos das matérias-primas, principalmente o aço, mas também o alumínio, em diferentes regiões onde nós atuamos. Então, eu diria que hoje já existe um alinhamento, eu não diria 100%, porque você nunca tem esse alinhamento 100%, sempre pode haver uma pequena defasagem em função da implementação com diferentes clientes, em diferentes produtos, mas eu diria que já está bem alinhado matéria-prima, custos com os preços praticados no mercado. Com relação a mix de produto, nós vemos um crescimento claro observado no segmento de veículos comerciais, tanto em rodas como em componentes estruturais, pelo maior crescimento na produção de veículos comerciais em todas as regiões, principalmente na América do Sul, na América do Norte, mas também na Europa. Então, esse crescimento mais acelerado em veículos comerciais, que tem sido menos impactado pela disponibilidade de semicondutores do que o segmento de veículos leves, tem feito com que a participação de veículos comerciais tenha crescido ao longo do ano de 2021 com relação ao ano de 2020. Além disso, nós temos alguns lançamentos de novos produtos e aumento de capacidade, como, por exemplo, a nossa fábrica de estampados lá no México, que vem nos permitindo crescer nesse segmento de veículos comerciais, um pouco acima do crescimento observado no restante das nossas linhas de produto e também acima do crescimento do segmento de veículos comerciais na América do Norte, mas também aqui na América do Sul e no Brasil. Claro que ao longo do tempo, à medida que o segmento de veículos leves volte a crescer de uma forma mais normalizada, esse mix de veículos comerciais e de veículos leves não vai permanecer exatamente no patamar que se encontra hoje. Ele deve caminhar, eu não diria para os valores históricos, porque nós temos um crescimento, eu diria, um pouco mais acelerado nos nossos produtos em veículos comerciais do que em veículos leves. Mas deve haver uma certa normalização em termos de mix de produto, à medida que os dois segmentos estejam crescendo na mesma velocidade. De novo, eu acredito que quando tudo estiver normalizado, o nosso mix de veículos comerciais ainda será um pouco superior ao mix histórico que a gente tem visto, observado, em função desses novos programas e das nossas capacidades de veículos comerciais, que estão sendo muito bem utilizadas
na América do Sul, na América do Norte e na própria Europa também. Aí eu deixo o Elcio falar um pouquinho de capital de giro. Lucas, bom dia. Aqui é o Elcio. Obrigado pela pergunta. Acho que até para reforçar um ponto aqui do Marcos, no que ele estava comentando do mix, mesmo em rodas, a gente tem uma melhora do mix, mesmo com a redução que ocorre aí em função dos semicondutores, as montadoras, enfim, vão direcionando a sua produção para alguns veículos um pouco mais premiums, que também, por sua vez, carregam rodas aqui de maior valor agregado, que também ajuda na composição da margem bruta total da companhia. Obviamente, à medida que retoma o volume de leves, o Marcos comentou, pode ter algum impacto aí na margem, mas, obviamente, no total, ele é positivo para a companhia à medida que você gera mais um montante maior, né, de lucro bruto e EBITDA no total da companhia. Em relação aos estoques, importante tópico aqui ao longo desse ano todo, em função de todo o aumento do custo do aço e do alumínio, que a gente vem observando aí ao longo do último ano, né? Só como referência, quando a gente pega no aço, o CRU, ano contra ano, um aumento aqui mais de 270% no indicador lá do CRU, índice lá na América do Norte. Então, quando a gente olha especificamente aqui no trimestre, é sempre importante atentar para os dois componentes do estoque, preço e volume. Então, no caso da matéria-prima, estava comentando aqui do CRU, no terceiro trimestre, em relação ao segundo, teve um aumento aqui de 20%, né, no CRU, na média do terceiro contra o segundo trimestre. No caso do alumínio, na ordem de 10% também. E isso foram aumentos em dólares, né? Você tem que somar a isso a desvalorização cambial do ponta a ponta no trimestre de aproximadamente aí 9%. Então, um grande componente aqui do aumento dos estoques neste trimestre, a dinâmica desse trimestre, está relacionada aqui aos preços. Adicionalmente, também tivemos um aumento pequeno aqui nos volumes, mas tivemos em função das paradas repentinas das montadoras. Ele gera um descasamento entre as compras que nós já fizemos, planejadas com 2, 3 meses de antecedência, versus a produção. Então, à medida que você tem paradas muito repentinas, sem uma previsibilidade com 2, 3 meses de antecedência, você vai gerando esse descasamento, porque do nosso lado, vamos estar sempre aqui planejados, programados para atender a demanda indicada originalmente aqui pelos nossos clientes. Então, a gente espera, nos próximos períodos, dois fatores. Primeiro, o preço médio vai continuar subindo na margem até que os estoques totais estejam com os preços totalmente atualizados, mas vemos uma dinâmica aqui positiva, né, à medida que a questão dos semicondutores permaneça um pouco mais constante, algo que a gente espera que ocorra aqui em relação ao terceiro trimestre, a gente consiga ter um melhor planejamento e, portanto, uma redução sequencial aqui dos volumes, gerando uma dinâmica aqui positiva para os próximos períodos. Ela não vai ocorrer totalmente, integralmente no quarto trimestre, mas ela deve estar ocorrendo aqui nos próximos períodos com um ajuste mais normalizado dos estoques da companhia. Lembrando que não teve nenhuma alteração na política de estoques em relação ao período pré-pandemia. Teve sim um aumento estrutural de preço que a gente observa, mas não em relação aos volumes. Um comentário acho que final com relação a essa questão da dinâmica de veículos leves e veículos comerciais, principalmente quando nós olhamos o curto, médio prazo, na realidade, olhando em 2022, se a gente lembrar dos números observados lá nas projeções do IHS e do LMC, ainda no ano de 2022, o crescimento de veículos comerciais será superior ao crescimento de veículos leves nos principais mercados onde a companhia atua, excluindo a China, na realidade. Mas se nós olharmos que o crescimento projetado pelo IHS para veículos leves é de 13% em 22 contra 21, e o crescimento em veículos comerciais é de 17% em 22 contra 21, significa que ainda no médio prazo o desempenho do segmento de veículos comerciais
será mais robusto na realidade. Não só pela questão de semicondutores, que estará gradualmente melhorando ao longo dos próximos 15, 18 meses, mas ao longo do ano de 2022, principalmente, ela estará melhorando gradualmente, mas também em função do crescimento econômico e do impacto de ações que existem em diferentes regiões, como, por exemplo, o pacote trilionário do governo americano, realmente que terá um impacto contínuo na demanda por caminhões na América do Norte. O próprio desempenho no Brasil, sob o ponto de vista do setor agro e de outros setores que demandam transporte de bens, caminhões particularmente, mostram que essa projeção de um crescimento superior no segmento de veículos comerciais em 2022 contra 2021 versus o segmento de veículos leves é algo que permite, eu diria, um mix ainda interessante quando a gente olha esse período aqui entrando no ano de 2022. Perfeito, tá claro. Obrigado pelas respostas e bom dia para vocês. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Gil, do BTG Pactual. Pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo call. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as perspectivas de desalavancagem de vocês. A gente viu que nesse TRI a alavancagem continuou caindo. Queria saber o que vocês esperam para os próximos períodos. E também, será que vocês podem comentar um pouco sobre o que vocês esperam de desempenho para 2022 por geografia? Que nesse TRI a gente viu volumes fortes na América do Sul e Índia. Queria saber o que vocês esperam para 2022 em termos de geografia. Obrigada, viu? Aline, bom dia. Que é o Elcio. Obrigado pela pergunta. Vou até fazer alguns comentários aqui em relação à minha fala anterior dos estoques. Mas você pontuou aí corretamente, nós tivemos uma desalavancagem, uma redução da alavancagem de 2,74 vezes para 2,66 vezes agora no terceiro trimestre. Somente lembrando que exatamente um ano atrás, a alavancagem da companhia, muito impactado pela pandemia, obviamente, estava em 7 vezes, 7,02 vezes, para ser mais exato. Essa redução que ocorreu nesse trimestre, ele foi muito em função aqui do resultado operacional no trimestre, o EBITDA de 484 milhões, comparado com um EBITDA de 141 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Então, isso levou que o EBITDA dos últimos 12 meses, na ordem aqui de 1,7 bi. Do lado da dívida líquida, a gente teve um acréscimo aqui em relação ao segundo trimestre, em função de dois fatores principais. Primeiro é o câmbio, que explica 30% aproximadamente aqui dessa diferença. Se ela tivesse no mesmo patamar de junho, o fechamento ali de junho, a dívida líquida seria menor em aproximadamente 160 milhões e teríamos uma alavancagem de 2,58 vezes. Então, o câmbio foi um detrator em relação ao segundo trimestre e a desalavancagem poderia ter sido ainda maior, não fosse o câmbio. E o segundo aspecto está diretamente relacionado ao capital de giro, aos estoques que a gente falou aqui agora há pouco, que a gente espera uma dinâmica mais positiva aí nos próximos períodos. Tem uma parte que ela é efetivamente aqui estrutural, mas tem uma parte mais temporária, até que a gente faça os ajustes conforme a projeção junto com o nosso planejamento de compras. Então, tem uma perspectiva aqui positiva de continuar um processo de desalavancagem da companhia, até reforçando aqui o nosso objetivo da administração, junto com o Conselho de Administração, de ter esta alavancagem na faixa de 1,5 vezes até 2 vezes como nosso target. Aline, com relação à sua segunda pergunta em desempenho por geografia, dois comentários eu diria. Obviamente, a gente
observa muito a questão de disponibilidade de semicondutores para as montadoras no curto prazo. Eu diria no final do segundo TRI, ao longo do terceiro TRI, a falta de visibilidade com relação ao abastecimento de semicondutores pelas montadoras foi muito grande, o que ocasionou interrupções constantes nas montadoras e, obviamente, na sua cadeia de suprimentos de fornecedores, em função da falta de semicondutores. E mudanças tempestivas nos programas de produção das montadoras, que decidiam fazer um determinado programa para as próximas semanas, os próximos meses, e eram limitados na última hora, porque o semicondutor não chegava por uma questão da falta do componente ou por uma questão logística que vem afetando bastante as cadeias logísticas em todo o mundo, principalmente da Ásia para o restante do mundo. Então, o final do segundo TRI, ao longo do terceiro TRI, foi muito impactado e com baixa visibilidade. Eu diria, entrando no quarto trimestre agora, ainda a gente vê limitações no abastecimento para as montadoras semicondutores, porém, eu diria, as interrupções têm sido menores e com um planejamento um pouco melhor, o que é positivo para nós, obviamente, porque podemos nos preparar um pouco melhor para isso. Então, a situação não está resolvida, mas vem melhorando, a gente, pelo menos com relação à visibilidade e planejamento, ela vem melhorando nas últimas semanas, globalmente, entre todas as nossas clientes e montadoras, o que é positivo, e a gente acredita que ao longo de 2022 essa situação continuará melhorando continuamente. Quando a gente olha a projeção de volumes, e a gente usa muito, obviamente, os números do IHS, do LMC, e triangula muito esses números com as nossas conversas com as montadoras, a nossa própria análise de mercado, a gente vê um crescimento interessante, como eu mencionei no início da apresentação, o segmento de veículos leves crescendo em torno de 13%, excluindo China, porque, novamente, a China ainda representa um volume e uma receita menor na nossa receita consolidada global, então representa um crescimento de 13%, e quando a gente olha por região em veículos leves, a América do Norte crescendo, em base nessas projeções de IHS, América do Norte crescendo em torno de 20%, mais próximo de 17% na realidade, a Europa crescendo próximo de 20%, a América do Sul crescendo aí entre 13% e 14% com relação ao ano de 2021. Crescimentos, eu diria, interessantes e bastante apropriados nas diferentes regiões, e a gente acredita muito nesse crescimento porque a demanda por veículos ela continua forte na América do Sul, na Europa, na América do Norte. Os estoques de veículos produzidos continuam muito baixos, então você tem uma demanda do cliente final, do cliente de varejo, como nós dizemos, o cliente das grandes locadoras continua forte, e a disponibilidade limitada pela questão da produção que nós falamos, portanto com estoques baixos. Então, esse nível de crescimento que eu mencionei para veículos leves parece bastante interessante. Ao mesmo tempo, quando a gente olha em veículos comerciais, a gente vê um crescimento da ordem de 17% o ano que vem. De novo, superior ao próprio crescimento de veículos leves, sendo que na Europa um crescimento mais próximo dos 11%, 12% em 2022 contra 2021. Na América do Norte, um crescimento mais próximo de 19% a 20% em 2022 contra 2021, e na América do Sul um crescimento mais próximo dos 11% em 22 contra 21, lembrando que a América do Sul já cresceu bastante esse ano, então tem uma base já de produção bastante interessante, bastante atrativa, mas ainda crescendo 2 dígitos na realidade no ano de 2022. Então, eu diria, a perspectiva é uma perspectiva positiva de melhora consistente e gradual no próximo do ano, em função da demanda que existe, baixos estoques, baixos inventários e uma melhora gradual na disponibilidade de semicondutores para as montadoras globalmente. Espero que tenha respondido as suas perguntas. Tá ótimo, obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up com relação à discussão de margem. Pelas nossas contas, aparentemente a operação, né, que no Brasil está com uma margem superior à operação no exterior, né? Se vocês puderem confirmar se é isso mesmo, né, e dado o que vocês mencionaram, né, você tem esse efeito mix, se faz sentido esperar que dependendo dessa demanda, né, como o Marcos comentou, né, com relação a caminhões no exterior, principalmente nos Estados Unidos, se de repente tem um catch-up de expansão de margem no mercado externo em 2022. A segunda pergunta, um pouco com relação a estoque também, vocês mostraram, né, o slide que mostra aumento de venda para o mercado de reposição. Se faz sentido esperar, né, que isso pode ser um dos canais, né, para vocês conseguirem reduzir o nível de estoque. E uma última pergunta, com relação ao resultado da JV com a Dongfeng, a gente viu um aumento, né, do prejuízo líquido na operação. Se isso está relacionado já ao gasto, né, de pré-operacional, dado que a expectativa de entrada da JV já é em 2022. Obrigado. Vitor, bom dia. Aqui é o Elcio. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui, depois o Marcos pode me complementar. Em relação à margem, o que nós temos aqui de forma geral, e a gente sempre comenta, a margem de veículos comerciais, elas possuem, na média, globalmente falando, margens levemente superiores a de veículos leves. Então, acho que como referência esse aspecto, claro que o Brasil ele cresceu mais, né, como a gente demonstrou, na parte de veículos comerciais. Como todas as regiões cresceram, mas o Brasil cresceu de forma relativa um pouco mais que as outras regiões. Então, acho que só para a gente ter isso em mente, veículos comerciais, ele é positivo para a margem bruta, dado um pouco da dinâmica que a gente enxerga nos diferentes mercados. Em relação aos estoques, o mercado de reposição é um mercado importante, que ele vem crescendo aqui ao longo dos últimos períodos, vem ganhando maior representatividade, mas a redução de estoques, ela não vai ocorrer em função deste canal, que é um canal importante, ganhando a sua importância estratégica, mas a redução dos estoques ele vai ocorrer à medida que nós vamos replanejando e tendo maior visibilidade e consistência em relação aos releases, em relação às projeções das montadoras, juntamente com o nosso plano de produção. Então, acho que é só esse descasamento que, durante esses últimos períodos, tem sido mais volátil por conta dessas paradas repentinas que ocasionam um pouco desses estoques em excesso de forma temporária, e a gente vai mensalmente, na verdade, replanejando e revendo nossos planos de compra de matéria-prima. O que vem ocorrendo, na verdade, o que ocorreu muito no segundo e no terceiro trimestre, é que essas interrupções foram sequenciais e contínuas e repentinas. Então, não deu tempo para a gente, quando a gente ajustava, você tinha uma nova inesperada parada que fazia com que a gente não tivesse o estoque ideal que nós gostaríamos. Então, à medida que o Marcos comentou aqui que esse cenário começa a se estabilizar de forma mais satisfatória, a gente consegue também, da mesma forma, ir planejando melhor aqui os nossos estoques. A gente nunca produz para estoques, a gente sempre produz para atender a demanda, e também não é o nosso business de ter estoques em excesso aqui na nossa operação por conta do capital de giro. Então, a gente vai ponderando e calibrando à medida que os próximos meses tragam um pouco mais de estabilidade nas operações. Em relação a Dongfeng, você está correto aqui na sua ponderação. Nós estamos bem próximos aqui de começar a operação, e sempre tem alguns gastos adicionais e finais aqui para deixar a planta totalmente preparada para início de operação.
Então, eu acho que nesse aspecto em particular, obviamente a gente vem num processo agora, no segundo semestre desse ano de 2021, na contratação de pessoal, na produção dos primeiros protótipos na fábrica, nas instalações dos equipamentos finais, para iniciarmos a produção gradual a partir do finalzinho desse ano, início do próximo ano. E o próximo ano também é um ano ainda de ramp-up, é um processo gradual de produção que vai crescendo trimestre a trimestre em função do próprio treinamento, desenvolvimento pessoal, da capacidade produtiva e também do lançamento de produtos, porque os produtos normalmente estão alinhados com determinadas plataformas de produtos dos nossos clientes e que vão ocorrendo ao longo do tempo, muito do que a gente viu acontecendo na Índia com a nossa fábrica de rodas de alumínio, que iniciou ali a produção no finalzinho de 19, cresceu ao longo de 20, vem crescendo ao longo de 21, alinhando essa produção da nossa fábrica com o lançamento dos produtos dos nossos clientes. Então, nós acreditamos que a gente comece a ver esses volumes da nossa sociedade com a Dongfeng lá na China sendo mais representativa gradualmente ao longo do ano de 2022 e entrando em 2023. Ótimo, obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Bom dia. Uma pergunta um pouco mais genérica para vocês. Enfim, a gente comentou bastante sobre a questão de semicondutores, mas a demanda ainda forte na questão dos veículos leves. Queria entender como é que vocês estão vendo a programação aí dos clientes de vocês, enfim, né, com esse aumento do preço do carro de entrada, principalmente no Brasil, pensando no mercado local. Existe muito medo de que a demanda de fato seja menor para esse tipo de veículo, né? Quando vocês olham a programação de ordem de vocês, faz sentido pensar que tem que haver uma redução nisso? Isso poderia comprometer a volta de volume para o ano que vem? Enfim, como é que vocês estão vendo mais a questão do equilíbrio de preço e volume no mercado de veículos leves? Marcelo, bom dia, obrigado pela pergunta. Claramente, acho que no curto prazo, em função dos aumentos de matéria-prima e de insumos, e na falta de insumos como semicondutores, acho que as montadoras, de uma maneira geral, globalmente, vêm priorizando o mix para utilizar a matéria-prima ou os insumos, os semicondutores disponíveis e produzir aqueles veículos que tenham uma demanda forte, consistente e que gerem melhores resultados para os seus negócios. Então, eu diria, na limitação de semicondutores, claramente tem existido uma priorização para veículos mais equipados, veículos com maior conteúdo e veículos que tenham melhores resultados. Eu acredito que no caso do Brasil, particularmente, isso também vem acontecendo, a gente vê isso no mix de produtos sendo vendido, o próprio crescimento no segmento de SUVs, que tem sido um crescimento importante também ao longo dos últimos anos, mas particularmente agora em 2021, e à medida que a disponibilidade de semicondutores comece a se normalizar, eu acho que existe uma demanda por veículos de entrada que tem que ser atendida também. Eu acho que ela vai acabar casando com o próprio a melhoria nas condições macroeconômicas do Brasil, em termos de desemprego, em termos de acesso do comprador aos segmentos não só de veículos mais caros, mas de veículos de entrada também. Então, eu acho que quando as coisas se normalizarem, provavelmente pela própria, não tanto a tendência de compra, mas mais a tendência de preferência, vai existir uma preferência maior por picapes, por SUVs, por veículos maiores, mais equipados do que os famosos veículos tradicionais de entrada, sedãs ou hatches na realidade, mas existe ainda uma demanda para ser atendida no médio e longo prazo de veículos de entrada, e que ela vai ocorrer à medida que isso, que a questão de semicondutores esteja mais, eu diria, normalizada. Perfeito. Muito obrigado, Marcos.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. O efeito positivo do nosso modelo de negócios diversificado em geografias, base de clientes, portfólio de produtos e segmento leves e comerciais, a melhoria da eficiência operacional, a implementação de projetos de inovação e digitalização nos permite continuar avançando em atender cada vez melhor as necessidades atuais e futuras da indústria automotiva e de mobilidade, como observamos nos nossos resultados e no crescimento dos nossos negócios. Permanecemos atentos aos movimentos de mercado e preparados para agir de forma tempestiva, mantendo o foco na execução da agenda estratégica de longo prazo, com os projetos de diferentes características, mas principalmente melhorando a nossa produtividade e competitividade, lançando novos produtos e utilizando de forma consistente a nossa capacidade produtiva global, e bastante alinhados com os temas ambientais, sociais e de governança. Muito obrigado pela participação de todos e nos colocamos à disposição também para conversas posteriores para esclarecimentos. A teleconferência da IOSP Maxion está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.